Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai estar falando sobre um dos ofícios mais importantes da sociedade. Isso daí eu não estou cadenciando por uma estima muito grande, não. É realmente um ofício, ou um dos ofícios mais importantes da sociedade, que é o professor. E aí eu queria ler com você um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 22, verso 6, e diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Por que é um ofício de suma importância? Logicamente, nenhum ser humano nasce com um conhecimento, com a totalidade do conhecimento a priori. Ou seja, ele já conhece tudo e ele só precisa de alguns sinais ou alguns starts para poder, de alguma maneira, saber o que fazer, porque ele já tem isso dentro de si. De maneira nenhuma. O ser humano é um ser social. Ele se constrói a partir da sociedade, a partir do diálogo, a partir de uma comunicação efetiva. Portanto, quando a gente pensa nisso, a gente pode dizer que o ser só é ser quando se faz na experiência com o outro. Não existe ser humano que não se faça na experiência com o outro. Porque quem não consegue fazer a experiência pelo outro, através do outro, é ser selvagem, é instintivo. Ele não consegue viver a experiência de fronteiras, não consegue viver a experiência de limites, como também não tem algo que possa aprender de fato, porque só quem sabe mais, ou quem sabe um tanto mais pela experiência, pode lhe passar alguma coisa. É fato que a gente ensina aprendendo e aprende se ensinando. Isso daí é inquestionável. Agora, como é que está e como é que a gente percebe a educação nos nossos dias? Quando a gente lê esse texto, está dizendo o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve ela andar. Quando o texto fala sobre ensinar a criança no caminho, não está falando sobre o método discursivo, onde eu falo apenas e você ouve o que eu estou falando e pronto, já está dado o conhecimento, segue o fluxo. Não, está falando sobre a experiência de ver o outro fazendo. A ideia é, o caminho se aprende quando se vê alguém caminhando por ele. Não se coloca a proposta de, vamos lá, você já sabe qual é a rota, segue essa rota e pronto, acabou. Não, você ensina a criança caminhando e dizendo para ela, tá vendo os passos? Pois bem, siga os passos que eu deixei para trás. E ela vai seguindo os passos que você deixou para trás. Tá dando para entender? Portanto, a educação, o ofício de professor, é uma situação que é deixada de lado e ela é tão primorosa, ela é hoje tão rechaçada. Você vê aí os vídeos que às vezes aparecem na internet de aluno que mete dedo na cara de professor, de aluno que chega para professor e fala poucas e boas, e a nota foi isso, foi aquilo, quando não alveja alguma coisa na cara do professor e parte para cima. Esse troço é muito louco, minha gente. E sabe o que eu fico pensando? Às vezes essa situação de revolta é fomentada dentro de casa. Olha só, meu filho, ele tem 12 anos. Ele pode chegar em casa e dizer, pai, meu professor, ele falou sobre isso, eu não gostei, eu falei com ele mesmo, briguei com ele, expus o professor, e a galera lá da escola bateu palma. Eu olho para isso e eu tenho duas respostas a essa situação. Primeira e incorreta resposta é, isso aí, meu filho, você está mostrando a sua posição, você está mostrando como você pensa, é isso mesmo, faz isso. Ou se não, que é a forma coerente, eu olho para o menino e falo assim, olha só, gente grande resolve problema com gente grande, você ainda está crescendo, você ainda está aprendendo da vida, você ainda não consegue fazer um composto de todas as experiências e de todos os conceitos que você ainda está formulando. Então, quando tiver um problema com o seu professor, me chama. Sou eu, seu pai, que vou até ele. E eu quero entender o que aconteceu. Você resolve o problema com teu amiguinho de escola. Eu resolvo o problema com a autoridade que foi colocada sobre você. Sabe por quê? Quando a gente legitima um fato como esse,
Estou legitimando não um ato de rebeldia apenas como professor. Estou legitimando o que a nossa sociedade aprendeu muito bem: o desinteresse, o descaso e a falta de respeito às autoridades. Se você acha que você está fazendo com teu filho, ou está brotando nele um ato revolucionário, você está criando cobra que vai te picar. Ou seja, você está fazendo com que o teu filho hoje, que está aí declarando guerra a uma autoridade, que é o professor, esteja declarando guerra para você. Não estou dizendo que você não deva ouvir o que ele está dizendo, o seu filho está dizendo. Ouça, mas pontue. O pai, a mãe, eu vou lá resolver. O responsável, eu vou lá resolver. Fique tranquilo. Você não resolve o problema com o professor. Quando você faz a criança perceber a autoridade, e que muita coisa ela vai aprender a posteriori, ou seja, pela experiência e pelo contato com quem sabe por caminhar mais nessa vida, você vai começar a criar uma sociedade que seja uma sociedade mais respeitosa, mais bem educada e menos selvagem e instintiva. Eu quero orar por você que precisa, como eu, aprender um pouco mais a educar e a ser educado. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa vida e nos ajude a educar os nossos filhos e a perceber a educação dos nossos filhos nos diversos setores da sociedade. Nós queremos sim que os nossos filhos sejam pessoas aplicadas, gente de verdade, seres humanos, muito mais do que grandes profissionais que têm um status, mas que eles sejam humanos, humanos de verdade. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima Família Café, nosso próximo programa Família Café. Fica com Deus.